César de Oliveira Santos. Aqui estou, Márcio Roberto Cruz. Certinho aqui. Parece que teve uma sincronia entre a abertura oficial e o cronômetro aqui. Vamos ver se dá certo. Tudo bem? Tudo em paz, e aí? Corrido para variar. E não tive tempo de estudar o tema. Escrevi o tema, enviei para você o texto e nunca mais tive contato com o tema, desde então. Então, vai na raça, né? Vai no pelo aqui, vai no instinto. Porque não dá tempo, cara, infelizmente. Então, já que, né, não existe mundo ideal... né? Se você bater um olho no comecinho, você lembra, tenho certeza. Aí no WhatsApp, aí você lembra. Porque a própria temática tem a ver com isso que eu estou falando, que é o seguinte, episódio 158, e o tema de hoje é A Vida Não É do Nosso Jeito. Como a vida não é do nosso jeito, não tive tempo de preparar, não tive tempo de estudar, então vai, né, no espírito do programa, ou no espírito desse projeto, que é sempre conversar de improviso, né? Então, mais do que nunca, vamos fazer um bom usufruto dessa qualidade ou desse defeito nosso. Bora! Bom, cara, obviamente a vida não é do nosso jeito. Isso é um capítulo, inclusive, é o nome de um capítulo do meu livro, né? Contato com a Realidade Supera a Ficção. Então, não é uma novidade. A gente já vem falando sobre isso faz tempo, né? Dentro de algum círculo de amigos. E também teve inspiração no último episódio, em um determinado trecho, quando falava sobre os gurus ou os coachings do sucesso que borbulham, né, na internet. Então, dá para a gente puxar dessas duas extremidades e trazer para o centro de nossa conversa aqui o que é esse papo, né? Então, podemos começar justamente por aí, né, cara? Justamente esse fenômeno que vem ocorrendo ultimamente das pessoas buscarem o sucesso, né, cara? Nessa vida, obviamente, de poucas oportunidades. Daria um outro episódio só para a gente falar do que seria o sucesso, né? Enfim, cada um tem uma ideia de sucesso, o que seria ser bem-sucedido, etc. Não é o caso aqui, né? Não vamos entrar nessa seara, não. Mas mais voltado para a observância dessas pessoas com fórmulas mágicas para o sucesso ou fórmulas mágicas para a felicidade, né? Gurus ou coachings que borbulham nas mídias sociais. E o quão isso, apesar de a gente entender, em parte, de onde vem isso, né, que é justamente daquela necessidade nossa em face a um universo cultural padronizado, né, cheio de condicionamentos, de uma cultura que impõe valores. Então, há talvez uma busca individual pelo sucesso, ou pelo caminho da felicidade, como eu, indivíduo, como eu, personalidade, como eu, ego, consigo vencer nessa vida maluca, nesse caos representado pela vida dentro da sociedade moderna. E então você entende até, né, o porquê dessa necessidade de as pessoas buscarem esses gurus, buscarem esses coaches, para não serem afogadas nesse mar caótico de um lado ter pouquíssimas oportunidades e de outro você ter pessoas dizendo que é possível alcançar essas oportunidades que são para poucos, né? Então, eu acho que no meio dessa balança ou dessas duas extremidades, há um meio termo aí que é importante a gente defender essa ideia de que, poxa, eu sou um dos maiores defensores da liberdade, né, das liberdades individuais, nós somos capazes de decidir as coisas por conta própria, embora isso seja discutível em um nível mais profundo, mas a priori seria interessante, a priori seria desejável, digamos assim, mas há também o perigo aí de a gente achar que o ego, e é justamente esse o ponto da discussão aqui, que o ego, dentro da sua pequenez, dentro da sua mesquinharia, dentro da sua visão estreita, achar que ele representa por si só o sentido da vida. Então a vida tem tudo a ver sobre mim, sobre aquilo que eu decidi para minha vida. E essa é justamente a fórmula que esses gurus apregoam, né? Ou seja, você vai conseguir chegar onde você deseja, acredite em seus sonhos, você é capaz de ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a mulher que representa o máximo da atração
uma mulher como troféu ou um esposo como um troféu. Enfim, fórmulas, né, mágicas para a felicidade não faltam, borbulham por aí. Porém, cara, em contraposição a tudo isso, você tem uma natureza de 3,5 bilhões de anos, mais ou menos, lógico, né? Isso não é preciso, mas mais ou menos, nos levando na ponta, na extremidade da evolução, em termos de metacognição, não estou dizendo aqui em termos de importância, não, tá? Em termos de metacognição, em termos de capacidade autorreflexiva, estamos nessa extremidade, né? Da natureza. Mas então somos um verbo, né? E não um substantivo. Somos algo que a natureza está fazendo. E a gente, né, nesse processo dissociativo da fonte da natureza, dessa mente cósmica a partir da qual nós dissociamos, acreditamos que estamos isolados em nossos egos, definindo o rumo de nossas vidas, achando que a vida tem que seguir esse rumo da felicidade ou do sucesso que eu decidi que seria, né? Mas o quão perigoso é isso e quão ilusória é essa tendência humana de cada um buscando o sucesso de determinadas maneiras, mas que se cada um, ou se os 8 bilhões de pessoas forem bem-sucedidas, cara, vai ter que ter quantos outros planetas aí para dar conta de conseguir dar suporte a essa materialidade dentro desse mundo ideal que as pessoas estão buscando, né? Sei lá, uns 10, 15, 20 planetas. Então, cara, é incompatível, inclusive, com a autossustentação desse ecossistema dentro do qual nós estamos inseridos. Então, falando sobre essas dicotomias e o quão perversa é essa ideia de que é o sucesso em detrimento daquilo que a natureza busca, ou aquilo que a mente cósmica busca, como um rumo, que o nosso papo vai girar aqui. Então, eu já queria passar para você fazer os seus primeiros comentários e, a partir daí, a gente nada nesse oceano revolto. Bora! Muito bom, excelente introdução. Cara, tantas coisas, tantas camadas. Sincronicidade e coincidência. Terminei hoje A Vingança de Gaia. Talvez não dê para ler aqui. James Lovelock. E aí, um dos trechos justamente é esse. Não há planeta B. Por mais que a gente tenha esse espírito de explorar os planetas, tal, não é para todo mundo, não é para agora. E do jeito que a gente está, não dá, né? Uma das coisas mais legais que ele coloca aí, que eu acho que vai na contramão de que todo mundo tem falado, não devemos buscar o desenvolvimento sustentável, segundo ele. Já passou da hora. Nós devemos buscar a retirada sustentável, isto é, já fomos demais. Temos que sair. Porque, segundo ele, o que importa é Gaia. O que importa é Gaia, nós somos parte de Gaia. E Gaia tem um só objetivo, fazer com que a vida floresça. E nós somos parte dela. Nós não somos a quinta essência, nós somos parte dela. Sem nós, Gaia vive bem. Sem Gaia, nós não vivemos. É impressionante isso. Por outro lado, várias facetas do que você falou. Puxa, por que esse sucesso absoluto desses coaches e vídeos e cursos, seja feliz em 4 semanas, aprenda idioma em 6, toque música em 3 dias, tão fácil, tão simples, e dá essa ideia e a maioria que começa fracassa, porque tudo isso é impraticável, mas mesmo assim faz sucesso, né? Então eu acho que isso também denota o quanto, em geral, a gente está carente, a gente está preguiçoso, a gente está acreditando em notícias falsas, em falsos gurus, falsos mestres, falsas soluções, e caímos na armadilha em geral, né? Caímos na armadilha muito facilmente e nos frustramos muito facilmente. Uma das razões, talvez seja pegando o gancho da semana passada, o que o filósofo Chung Han disse, que uma das características da nossa sociedade agora é a sociedade do cansaço. A gente está tão cansado que está aceitando qualquer coisa. E quanto mais fácil, melhor. Puxa, me diz o caminho das pedras que eu vou lá e faço. E se for fácil, melhor ainda. Se for difícil, vai ser complicado para mim, né? Então, tem tantas coisas aí, cara. Por outro lado, o eucêntrico, né? Esse eucentrismo, eu tenho que ser feliz, eu mereço.
sempre existiu, mas parece que agora foi maximizado pelo boom das redes sociais, em que eu tenho uma plataforma minha e eu posso ter meus seguidores, posso ter as pessoas que gostam de mim, posso me refletir em outros que pensam igual a mim e que me espelham e que servem como minha meta, meu objetivo, meu desdobramento, de alguma maneira, ou minha parede de frustrações, ou a minha tábua de terceirização. Enfim, acho que as coisas acabam se casando de uma maneira bem interessante na maneira que a gente está vivendo no mundo hoje. Cai bem isso. E o espaço para reflexão, né, que não tem. Porque quem para refletir não cai em certas armadilhas que a gente percebe facilmente com um pouquinho de ponderação. Mas mesmo assim as pessoas caem nisso. As pessoas que oferecem cursos para ser milionário em algumas semanas, eles talvez até sejam milionários porque vendem muitos cursos. E não porque as pessoas concluem e sejam milionários, a maioria nem termina, mas as pessoas depositam antes, eles ganham dinheiro e acabam sendo assim. Eu acho que denota uma carência total e mais do que tudo, que eu acho que é o ponto que a gente vai conversar, quanto que esse ego está patológico, né? Quanto que essa situação nossa está bem complicada, disfuncional, em todos os sentidos, em geral. E a gente não está conseguindo conviver bem consigo mesmo e bem em sociedade. Que dizer do planeta? Ah, sim, sem dúvida, né, cara? Eu estou tentando aqui, já que eu não tive tempo de estudar, verificar no texto. Esse texto eu exagerei, né, cara? Eu deixei ele muito grande, então, geralmente o descritivo é um pouco menor. Esse aqui, em particular, ficou grande. Mas eu estou tentando buscar, então, aqui o fio da meada em relação a outros aspectos, né? Uma analogia que eu utilizei no texto, e acho que é importante a gente... não é a primeira vez que a gente utiliza ela, mas vamos utilizá-la mais uma vez, porque eu acho que é bastante útil. Que é essa ideia, que inclusive nem é minha, tá? O Jung menciona isso em um de seus livros, né? De o nosso ego ser uma rolha no oceano, né? E essa rolha, ela ser simplesmente o ego, né? E o oceano é inconsciente. Então, o ego, no seu desvario, na sua alucinação, acha que está no controle da situação, ao passo que, na verdade, é o oceano, são as correntes que levam essa rolha de um lado para outro. Mas, assim, há uma vantagem em relação à rolha, e que coloca ela em pé de igualdade com o oceano, que é o seguinte, segundo Jung, obviamente, né? Que a rolha é autoconsciente, ela é autorreflexiva, ao passo que o oceano não é. Então, havendo a possibilidade de haver uma conversa entre essas duas instâncias, ambas instâncias ganham, né? Há um ganho, há um importante ganho. A mente universal, a mente cósmica, passa a adquirir autorreflexão através de nós, criaturas autorreflexivas, e nós, como ego, ganhamos na medida em que temos acesso a outras porções nossas que estão ali escondidas até então, a gente não se dava conta delas. Então, fazendo uma transposição para a questão do ego e dos gurus, dos coaches do sucesso, a gente poderia dizer, então, que eles estão tentando fazer o quê? Dizer para essa rolha aí no oceano, olha, você, rolinha, né, você, pequeno artefato criado pelo ser humano, você pode ser esse oceano, você pode ganhar tudo aquilo que você deseja, você pode almejar os seus sonhos mais extravagantes, porque tudo será realizado, né? Então, essa que é a problemática da disfuncionalidade. Ao passo que, se a gente parar para pensar, opa, peraí, o que seria felicidade, o que seria destino? Será que não seria importante ouvir esse oceano? Será que não seria importante eu entender que eu sou um mero joguete dessas forças, dessas ondas? Porque, cara, como eu disse no outro episódio, a vida acaba ensinando, né? Por bem ou por mal. Então, o oceano, num primeiro momento, tenta, através da intuição, através de sinais, através de certas sincronicidades, através daquela voz dentro de nós que é como costumeiramente abafada pelo ego, dizer qual que é essa direção, qual que é o caminho. Mas a gente, né, como egos enclausurados dentro de nossa alucinação consciencial, achamos que não, né? A busca da felicidade está em buscar ser milionário ou tentar ser rico a qualquer custo, né? Então, acho que é a primeira analogia interessante a gente utilizar aqui, tentando seguir mais ou menos o texto. O que você acha disso? Não, acho bem legal. Junto isso, complementando o que você falou, essa ideia também
que está perpassando por esses cursos, esse novo direcionamento de coach, ainda navegando na analogia, você é uma rolha especial. Nem olha para outras rolhas por aí, elas são defeituosas, talvez elas não mereçam ser felizes, mas você merece, porque você é especial. Não se preocupe com os outros. Né? Não, todos são seus inimigos, talvez. Eles talvez invejem você. Você é especial, você merece. E isso acaba afastando as pessoas, acaba justamente fomentando a ideia de competição, fomentando a ideia de não colaboração e uma série de coisas, e desvirtuando essa ideia de especialidade. Porque, por outro lado, podemos nos considerar cada um de nós especiais? Sim. A rigor, somos todos manifestações do profundo da consciência cósmica nessas coordenadas de espaço-tempo. Legal, todos iguais. A rigor, todos somos a mesma coisa, frações, centelhas do profundo. Mas essa individuação acabou chegando nesse ponto tão patológico que as pessoas acabam crendo que elas são rolhas especiais, que elas verdadeiramente merecem um lugar de destaque. E se elas não têm, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, seja com o sistema, geralmente não consigo mesmo, mas alguma coisa ao redor, na formação, na cultura, alguma coisa está errada. E é aí que ecoam esses discursos de que eu posso te mostrar como você vai se reconhecer como essa rolha especial. Exato. Vem aqui. E é claro que, como a gente terceirizou a felicidade em objetos, na materialidade, e uma busca que nunca chega, né? Acaba sendo um discurso que acaba entrando, e a gente é tão safo, entre aspas, que, ao fracassarmos reiteradamente, encontramos diversas desculpas, justificativas para esse fracasso, dificilmente, raramente voltadas a nós. Geralmente é falta de tempo, é o trabalho, é o sistema, alguma coisa que nos impede, mas não tem problema. Alguém vai me dar um caminho e logo ali eu vou conseguir chegar. E a gente vai se iludindo e vai se frustrando até chegar a uma velhice amarga, que parece que é uma coisa muito comum a maioria de nós, almas encarnadas aqui. Muito infelizmente. Não, concordo plenamente. Inclusive, poderia até utilizar aqui uma outra metáfora, que é aquela, por exemplo, de uma árvore frutífera, né? Onde cada fruto representa um ser humano e, de repente, um desses frutos decide olhar para si próprio e falar: caramba, como eu sou um fruto bonito e independente, eu não preciso dessa árvore, né? E, na verdade, eu vou resolver fazer o que eu bem entendo na minha vida, né? Eu vou sair daqui, vou, sei lá, comprar um carro, comprar uma casa, viajar para outros países. Então, cara, lógico que é uma metáfora, é um exagero, mas nós, como parte da natureza, somos essas frutas, entendeu? Que decidimos achar que somos independentes dessa árvore, que é independente do solo, que é independente de todo o ecossistema, e sendo que a fruta é parte integrante da árvore. Sem a árvore não existe, né? Então, por isso que eu falei que nós, seres humanos, somos um verbo, né? Um verbo através do qual a natureza executa esse verbo, né? E não um substantivo, né? A gente tende a achar que nós somos substantivos. Ou seja, essa ideia do serviço, essa ideia do servir a natureza, de ser um violino a ser tocado pela natureza, é que ninguém consegue enxergar, cara. Ninguém não, né? Obviamente, algumas pessoas, alguns sábios, né? Algumas pessoas um pouco mais espertas percebem que é assim, mas a grande massa não. Então, esse é um problema muito sério, porque explica bastante coisa, né, cara? Por que nós estamos tratando a natureza dessa forma predatória? Porque nós nos sentimos completamente separados dela, não fazemos parte disso, né? E não vamos dar ouvido a esse chamado, né? Para onde que a mente cósmica está nos levando, né? Qual que é o nosso papel nesse mundo? É um papel de responsabilidade, é um papel de cuidadores, né? E não um papel de predadores, né? Então, isso é crucial aqui. Então, se a gente não tiver consciência disso muito rapidamente, a gente não vai conseguir sobreviver a nós mesmos. E no futuro muito próximo não vai dar tempo de a gente querer salvar esse grande cenário de experiências, esse grande laboratório, né? Até pouco tempo atrás eu usava a analogia de escola,
mas eu acho que o Bernardo Kessler foi muito feliz em utilizar a metáfora do laboratório em si, porque a escola parte do princípio que é um mestre que sabe tudo e ensina, e um laboratório todos estão aprendendo, inclusive o próprio cientista líder ali daquele grupo também está aprendendo com toda a experiência, né? Então, é isso, cara. Não, muito bem colocado. Várias coisas que a gente pode também decupar disso e poder abrir o leque para voltar no ponto de como a gente acabou perdendo o caminho. No momento que a gente vira autoconsciente e consegue perceber que a gente tem um comando maior sobre as outras criaturas e vincular a felicidade a bens materiais, a posses, e criamos essa ideia da coisa privada, do objeto privado, era natural o passo, era esperado o passo da exploração da natureza. Porque é lá que está o minério, lá é que está a riqueza, lá é que está a água, lá é que está o alimento. Quem puder controlar isso será mais poderoso, terá mais dinheiro, terá mais... Ser mais poderoso significa ser melhor do que os demais, estar mais próximo daquilo que a gente engoliu como sociedade, felicidade. De novo, para mim, como todas as conversas que a gente tem, como todo debate do ser humano, eu vinculo isso a níveis de consciência. Então, a grande maioria de nós já está num nível de consciência muito baixo. Mas o mais louco de tudo é, se a gente, nós dois, somos capazes de ter uma conversa desse tipo, é porque alguma coisa a gente já conseguiu enxergar. Algum tipo de despertar a gente conseguiu ter. E não só nós, como as pessoas que acompanham aqui. Senão, estariam preocupados com outras coisas. Que é genial. Alguns de nós sacamos. Não está legal como está a coisa. Foi desvirtuado no meio do caminho. Nós mesmos embarcamos nessa. Ninguém já nasceu iluminado e já nasceu todo em simbiose absoluta com todo o ambiente, com Gaia, não. Foi um despertar, todos nós passamos por isso. Então, tudo indica que parece ser natural esse comportamento culturalmente predatório, e depois um dia alguns de nós nos tocamos e fomos capazes de mapear, inclusive, como é que a coisa mais ou menos funciona. Olha, tem todo um sistema aí funcionando independentemente de nós. E nós não estamos ajudando, muito pelo contrário, estamos atrapalhando. E talvez em algumas áreas tenhamos passado do ponto de não retorno. A gente que discute isso. Então a coisa vai ficar muito complicada. Não só para os 8 bilhões de indivíduos iguais a nós, mas com todo o restante. Alguns de nós já sacamos. E alguns de nós estão gritando há décadas. Isso. Exato. Mas eu concordo contigo, quando você mencionou aí a respeito de que tem pessoas por aí despertando, e eu concordo contigo, né, cara? A gente tem essa tendência a generalizar e achar que, é tudo assim, é tudo ruim, é tudo negativo, estamos fadados ao fracasso, quando na verdade, se você garimpar, mas é que assim, para isso é preciso tempo e paciência, né? É preciso garimpar na internet, você acha pérolas, diamantes, joias raríssimas, dentro do próprio YouTube, como as próprias palestras do Bernardo Kessler, porque eu descobri a esmo, não me recordo qual foi o gatilho, mas eu estava procurando alguma coisa e me deparei com o Bernardo Kessler, nunca tinha ouvido falar dele, cara, e foi assim um divisor de águas na minha vida, sinceramente, porque foi um cara que ele conseguiu conciliar coisas que até então eram separadas dentro de mim e elas eram bastante difíceis de você conjugar, né? E ele conseguiu fazer esse meio do caminho e me ajudou bastante. Então, assim, tem coisas muito legais acontecendo, só que elas não atingem as grandes massas, né? E para que você consiga achar isso, vai requerer de você um certo nível de paciência. Mas também tem coisas muito legais acontecendo. Não, me ocorreu agora uma coisa bem legal. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Eu sou daqueles caras que acham que o mundo só não está pior porque as pessoas de bem estão fazendo coisas, estão atuando. Um cara como Bernardo Castro, no teu caso, um cara como Ken Wilber, no meu caso, como qualquer outra pessoa, essas pessoas escrevem, essas pessoas publicam, essas pessoas gravam, elas chegam a muita gente. E levam à ação, ao verbo, como você falou. Por que não chega às massas? Para mim, por causa do nível de consciência. Quem está preocupado com a sobrevivência não vai ter chance
ter esse tipo de conversa nossa, né? Por outro lado, olha o que me ocorreu agora. Enquanto você estava falando, começando a experimentar com inteligência artificial, porque faz parte da nossa vida agora e é parte do processo de aprendizado mesmo. Você pode orientar uma inteligência artificial, por exemplo, pega o mais famoso agora, o ChatGPT. Faz um upload dele, por exemplo, de todos os textos, todos os vídeos que você fez aqui do Contatos Históricos, você pode fazer um upload dele e falar assim, cara, escreva para mim um resumo em 10 capítulos, em 10 tópicos, bullet points, sobre os principais assuntos do que foi conversado em todos eles. Ele será capaz de fazer. Mas o mais louco, você pode virar para ele e falar, faça isso num tom de 7ª série. Ele será capaz de fazer. Então, talvez uma das soluções que a gente possa pensar talvez a gente tenha que tentar fazer esse tipo de conversa também acessível para essas outras pessoas que acham que não vai dar para entender, porque elas estão preocupadas com outro tipo de coisa. Elas têm a ferramenta, elas vão ter um celular, talvez elas possam poder ver isso. Muitas delas não vão poder ler, mas talvez possam ver um vídeo um pouco mais palatável do que a gente está falando. Não que a gente esteja, nós não somos nem 2 gênios, nem as pessoas que não estão assistindo, a gente mal e mal representa de maneira bem disforme essas pessoas que nós gostamos e que lemos e reinterpretamos. Mas, para quem não está acostumado com isso, parece grego o que a gente está falando. Nossa. Talvez uma das maneiras fosse tentar simplificar isso para poder chegar a elas, de alguma maneira. Se elas não tiverem acesso, ferrou. E quem que tem acesso a elas? Os coaches do TikTok fácil, a distração, porque tira um pouco da pressão do dia a dia. A pressão do dia a dia torna as pessoas zumbis. Zumbis no sentido de, eu tenho que me preocupar se eu vou acordar amanhã, se eu vou ter dinheiro amanhã. Pensa bem, uma maioria absoluta do planeta tem esse tipo de preocupação. Ela não tem tempo para pensar no médio prazo, ela não tem tempo, não sabe se vai conseguir sobreviver. Mesmo nós, quantas vezes a gente cai nessa armadilha também? A gente cai nessa armadilha porque não é fácil. Nós estamos despertos, sim, mas é tão fácil regredir. Diariamente a gente regride, depois volta, regride. Parece que é do jogo. Parece que é do jogo. Não é fácil. Não é fácil. Não mesmo, cara. E eu mesmo, eu preciso confessar também, já teve 2 episódios que eu utilizei imagens criadas por inteligência artificial, tá? Para fazer a capa de Contatos Insólitos. E tem uns cortes que eu estou fazendo agora para colocar vídeos curtos, né? Infelizmente, a gente vai ter que... É obrigado a se enquadrar nisso, né, cara? Que eu também estou fazendo com uma ferramenta de inteligência artificial para editar. Né? Então, já fiz algumas experiências, está dando certo, já publiquei no meu perfil aqui, logo mais eu subo para o canal, é que falta tempo, cara, esse que é o problema. Mas, assim, era uma coisa que seria impensável, agora a gente consegue fazer. Então, também tem um lado positivo, né? A inteligência artificial não é de todo ruim, né? Existem muitas coisas boas também como essa que você mencionou. Né? Eu prefiro pensar... quando a internet apareceu, vai destruir a TV, vai destruir o resto, vai destruir o emprego. Não, a gente não vive sem ela, a gente soube adaptar. Então, se a gente souber juntar a nosso favor como humanidade, indivíduo como cultura e humanidade, surfaremos bem. Se não soubermos, vamos criar a nossa arma de autodestruição. Como sempre. No YouTube a gente encontra palestras geniais do Bernardo Kastrup, palestras geniais do Ken Wilber, mas também como fazer uma bomba caseira. Está lá, o passo a passo. Cada um é que vai decidir o que quer fazer. Né? Exato. E esse decidir o que vai fazer, retornando ao tema principal, está muito relacionado com o quê? Com a configuração do nosso ego. Né? Ou seja, se a gente tem abertura o suficiente para, ou digamos assim, a permissão intelectual para questionar a realidade, ou questionar a forma como nós estamos vivendo, a gente vai conseguir achar coisas muito legais e, a partir daí, seguir uma trilha mais ou menos tortuosa, mas que nos garanta, ao longo do caminho, níveis mais amplos de consciência. Porém, né, se o ego for muito autocentrado, se ele for muito voltado para as necessidades básicas, como você mesmo mencionou, ou ainda uma mente perturbada, ele vai encontrar coisas que façam coro, ou que assim, vão ao encontro dessa demanda dele
por um aspecto mais mesquinho, mais negativo, mais egocêntrico, e ele também vai encontrar subsídios para que ele consiga cair cada vez mais, né, no buraco da inconsciência. Então, cara, é mais uma questão também onde a consciência nos mostrando, né, os dois lados da balança, né, a continuidade ou a extinção vai estar sempre nos revelando, e a gente vai ter que ter essa perspicácia para conseguir discernir entre uma coisa e outra. Há as zonas de sombreamento, né, onde isso às vezes não é muito claro, né, se é bom ou é ruim, fica dúbio, mas também vai da perspicácia né, da gente conseguir, ao longo do caminho, perceber essas nuances e saber para que rumo a gente deve tomar. Né? E parece que a dubiedade ou ambiguidade está implícito no código-fonte do jogo cósmico. Está aí. Quer ambiguidade, quer situação mais paradoxal de que você ter consciência absoluta de que você está vivo e vai morrer? Esse é o grande, para mim, o grande nosso paradoxo. E talvez é o medo ulterior que está ali o tempo inteiro. Eu sei que vai acontecer. Eu brinco comigo, eu me iludo. Acontece com os outros. Eu vou dar um jeito de driblar, não sei como. Eu vou dar um jeito eu não confesso isso para ninguém, mas eu vou dar um jeito. Ou, quando acontecer, vai ser dormindo, vai ser sem dor. O que acontece, eu fui verificar a estatística, menos de 2% no mundo, mas tudo bem, a gente se ilude. Mas isso é um paradoxo, isso é viver, né? Além disso, viver é dolorido. Fisicamente e emocionalmente é muito dolorido. Quantos de nós que despertou, mesmo a gente que despertou e sacou, não, faz parte do jogo cósmico, a dor está ali para me avisar, olha, tá com dor de cabeça? Vai olhar, que o corpo está querendo conversar contigo, está querendo te dar um alô. Quem de nós pensa nisso? Hoje, do jeito que a gente está hoje, graças a todo o avanço tecnológico, medicinal inclusive, me dá algo rápido para eliminar esse problema. Eu não quero parar para pensar nisso. Dá trabalho. Talvez eu não consiga rápido, mas uma aspirina resolve. Se eu não posso pagar um terapeuta, eu vou achar um cara no YouTube que vai dizer para mim como é que eu sou maravilhoso, que eu sou especial, que eu mereço, que não tem problema nenhum. Eu vou encontrar uma válvula de escape. A impressão que eu tenho é que a gente vive sob pressão. Então a gente precisa de válvulas de escape. Então, é muito difícil. E mesmo nós dois, as pessoas que estão ouvindo a gente, as outras pessoas do mundo, milhões, não sei se chegar a bilhões, mas milhões que despertaram, vira e mexe por causa das necessidades básicas. Isso é uma das coisas legais que o pessoal da teoria integral sempre reforça. Por mais alto que a gente possa estar na escada do nível de consciência, colocando metaforicamente, você nunca perdeu os degraus anteriores, você sempre precisa deles, eles estão lá, senão você não chega lá em cima. A gente vive caindo lá, eles estão lá, eles são importantes, né? Mas a gente vive caindo porque o dia a dia requer, porque a gente não pode ficar atolado lá. E é muito fácil essa regressão, porque é um ambiente não amigável. Não amigável. É como se o que a natureza era antes, a savana era antes, com tigres de dente de sabre, com outras tribos a perscrutar a nossa vivência. Hoje é o vizinho, é o celular, é o chefe, é a namorada, é o amigo, é a pressão, eu preciso ser feliz, a gente criou uma loucura, olha o que a gente criou uma necessidade de termos uma reputação virtual. Olha que loucura. Eu posso ser liquidado virtualmente. Isso significa que a minha vida física continua aqui, mas eu não terei coragem de sair na rua se eu for destruído virtualmente. Olha que loucura que é isso. Cara, e assim, a internet acaba sendo o quê? A projeção de nossa mente, assim como tudo é, né? Então, assim, é muito bizarra essa condição de a gente pensar que o paradigma máximo que guia a nossa vida é o materialismo, né? O quão frágil isso é, porque, cara, a internet foi criada
foi criada por mentes, tudo que é colocado lá dentro, todo conteúdo existente lá é um conteúdo mental, originado da mente. Isso se encontra num ambiente virtual, que só pode ser associado com o conteúdo da mente, e isso nos influencia e nos pode influenciar fisicamente, como você mencionou, como fruto de algo originário da mente, e a gente fica negando o valor da mente, fica negando a substância ou a consistência, a concretude da mente, da influência da mente em nossas vidas, né, cara? É muito maluco. Mas, de novo, aquele que não é palpável, um nível de consciência baixo não vai reconhecer como real. A ideia de real, de um nível de consciência baixo, ela é realmente bastante voltada para a estrutura e solidez daquilo que está mais próximo. Tudo que extrapola isso não é reconhecido. Os primeiros 5 minutos da sua introdução hoje é isso. É o parceiro, a parceira, o dinheiro, o carro, aquilo que eu possa... Isso é meu exemplo de felicidade, é a minha expressão de felicidade. No momento que eu vinculo isso a essa materialidade, eu estou fadado a sofrer. Porque mesmo no dia que eu conseguir tudo isso, vai chegar, no segundo seguinte vai ser insuficiente, porque tem um carro melhor, um parceiro melhor, uma casa melhor, é ad infinito. Eu ia mencionar justamente isso, porque o que ocorre, cara, e essa aqui é a grande pegadinha, né? Como normalmente isso demora, é a isca, né, na verdade. E essa isca vai envolver muito tempo para você conseguir, né? Não estou falando que é impossível, mas é difícil. E sendo difícil, vai demorar muito tempo para você conseguir. Você vai passar a maior parte do tempo em busca de algo que vai trazer essa felicidade para você. E quando você finalmente busca, ou está muito tarde para você desfrutar disso, ou você simplesmente chega e agora vou desfrutar, desfruta um pouco, mas logo você percebe que não é por aí, ou seja, você está lá com tudo ao seu redor e ainda assim a felicidade não veio, ou você está com depressão, qualquer coisa assim. Ou acontece uma grande desgraça, que é isso que eu ia mencionar também, né? Como a vida não é do nosso jeito, é do jeito da natureza, e a natureza também, isso a gente mencionou no episódio anterior, também é violenta, né? A natureza não é só uma ilha paradisíaca, né? Um mar azul lindo e maravilhoso. A natureza também é um vulcão explodindo, a natureza é um terremoto acontecendo, a natureza é um grande desastre natural, enchentes e por aí vai. Então, como pai da natureza, carregamos isso dentro de nós também, essa impetuosidade, essa violência, essas sombras estão dentro de nós também. Então, quão ilusória é essa condição do ego, a achar que eu não sou apenas lindo e maravilhoso, eu também estou isolado na natureza, ou a natureza me representa apenas naqueles aspectos paradisíacos e não nos aspectos catastróficos, porque isso não faz parte de mim. Eu resolvo, por conta própria, me livrar disso. E, na verdade, isso está o tempo todo com a gente, né, cara? Então, quão disfuncional esse tipo de visão, e assim, a vida realmente não é do nosso jeito justamente por causa disso. A gente tem que saber ouvir e entender de que forma que essa vida vai nos levar a esse aspecto da metacognição, da autorreflexão. O que vai ser prejudicial também se a gente não parar para pensar como é que as coisas funcionam, né, cara? Então, por exemplo, a gente bateu também, mais uma vez, na tecla da metacognição, né, cara? O que seria essa metacognição, né? Para quem está chegando agora, por exemplo. É como, por exemplo, um gato que está com fome. Você não vai pensar que, de repente, o gato com fome vai chegar e fazer assim, né? Poxa, eu estou precisando de alimento. Então, o que seria de mim se, de repente, esse meu dono deixasse me dar o alimento? Eu teria que sair na rua e buscar mais alimento? Eu teria que ter uma capacidade de caça para que eu conseguisse sobreviver? O que o futuro me espera? Um gato, um animal, não vai ter esse tipo de reflexão, entendeu? Agora, nós somos diferenciados porque a gente passa por essas camadas autorreflexivas, né? De não ser a experiência, mas de se deslocar da experiência. Então, na nossa condição, por exemplo, você não fala eu sou a fome, você fala eu estou com fome. Você não fala assim, eu sou essa dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. A gente se diferencia da experiência de imediato, isso é de forma automática. Cada um de nós sabe fazer isso desde a tenra infância, com exceção, obviamente, das pessoas com algum problema genético, alguma degeneração cerebral, cognitiva, seja lá o que for.
Mas, no geral, é assim. Então, cara, essa diferenciação nos deu um privilégio em termos evolutivos em relação aos outros animais, nessa possibilidade de não só passar pela experiência, como você se diferenciar da experiência, né, como num sonho lúcido, por exemplo, né, que é quando você para, opa, peraí, eu estou sonhando, e agora que eu estou sonhando, o que eu faço com isso, né? E esse que é o nosso problema, né? As poucas pessoas que despertam, a partir do momento que você desperta, como é que você mantém esse estado de despertar sem cair mais uma vez nas escadinhas da pirâmide de Maslow lá embaixo, né? E como que, a partir daí, você faz um processo construtivo para que outras pessoas se beneficiem a partir daí, né? Divaguei muito, mas enfim, foi aqui. Não, mas bem legal. Sabe o que me ocorreu? Bem legal isso daí que você falou. Me ocorreu, eu acho que apesar da gente conseguir fazer essa diferenciação de descolar e conseguir momentaneamente nos enxergar de fora, isto é, eu estou com fome e consigo perceber isso e conseguir cranear a respeito disso, na hora do comportamento, a gente tende a se comportar de maneira irracional ou meramente emocional. Ou, vem lá, o reptiliano, a gente se comporta como bicho. A gente vai como bicho. Deixa eu saciar isso logo. Às vezes não tem uma ponderação. Muitas vezes não tem uma ponderação. Às vezes, muitas vezes a gente vê exemplos disso. Deixa eu saciar essa necessidade que eu tenho rápida, ainda que isso custe a vida de outro. A minha é mais importante. Mas é como a gente também mencionou algumas vezes, esse estado de metacognição ou de autorreflexão, ele é muito instável ainda. Ele não é uma coisa muito concretizada, muito sólida. A não ser nos casos em que, segundo o pessoal da teoria integral, alguns de nós conseguimos chegar a algum ponto em que, é o que eles chamam do segundo nível. Se você chega no segundo nível, você consegue, sabe que todos fazem parte de você, é como se fosse na ideia dos chakras. A partir do quinto aqui, você sabe que todos fazem parte de você, mas você não regredirá mais. Você sabe que faz parte de você, mas você orienta a sua vida e o seu comportamento a partir daqui. E aí é legal. Aí é legal, porque você entende. Aí que vem ideias de como perdão, compaixão, entendimento, expressividade, colaboração, uma série de coisas. Isso quer dizer que se ele for ameaçado, ele não vai reagir com violência? Não. Mas ele saberá a dose exata no momento exato. Ele saberá vindo o vulcão da raiva subindo e saberá brecá-lo. Exato. Exatamente. Isso é fundamental. Esse aspecto é fundamental, cara. Ele sabe que faz parte de mim. Opa, mas está aqui. Eu consigo. É o mínimo domínio. Então, isso requer um nível de consciência aqui em cima. E muita gente chega lá, faz parte. De novo, a ideia do laboratório é ótima. Dentro desse laboratório de aprendizado, alguns de nós chegamos ali. Estão lá ouvindo. E a gente precisa olhar para essas pessoas. Eles estão sinalizando. E mais, eles estão sinalizando. Eu cheguei aqui, mas olha, não é o único caminho. Nós somos tão multifacetados, isso é tão legal, que tem vários caminhos. Esse é um, vamos juntar vários. Talvez esse que eu tenha chegado não sirva para você, mas para alguns vai servir. Venham, tem outros lá que são tão válidos, legítimos quanto. O que importa é que todos esses podem nos tirar do buraco, como coletividade. Mesmo porque eu admito que eu, indivíduo, não tenho a capacidade de abarcar todo esse sistema Gaia. Eu não tenho. Eu consigo concebê-lo a largas pinceladas, mas os detalhes, puxa, são cada um de nós que vai. Um que vai se especializar na parte antropológica, outro que vai se especializar na parte material e assim por diante. Muitos de nós sacaram isso. Já sacamos isso. Isso é muito legal. E tudo convive ao mesmo tempo. Esses caras que sacaram isso e aqueles que estão achando que não, a vida é a descrição de Macbeth. Né? Shakespeare. A vida como é que é? A vida é uma sombra ambulante vagando num palco onde os atores não são ouvidos por ninguém. A vida é uma história contada por um louco, cheio de som e fúria, sem significado algum. Muitos de nós estão nessa. A vida para muita gente é isso. E para alguns de nós não é nada disso. É uma coisa fantástica, maravilhosa, inclusive a dor. Inclusive
a velhice, inclusive a morte. Isso alguns de nós sacamos algumas linhas desse código-fonte do jogo cósmico, a gente sacou, que é legal. É legal pra caramba. É muito legal. E, assim, me faz pensar também, já que o tema é esse, né? A vida não é nosso sujeito, então, de que jeito, afinal, seria, né? Mas existem sinais, né? A vida ensina, a vida nos dá esses sinais. Isso me faz lembrar o nosso saudoso Marcos Pose, né? Que eu nem sei se ele tem noção de que esse canal existe, mas que ele falou uma coisa para mim uma vez, que ficou marcada, e eu carrego comigo isso até hoje, que a gente entende que está no caminho certo quando as portas se abrem, né? Então, eu acho que a vida nos ensina nesse sentido, né, que as portas vão se abrindo. Se você estiver atento, né, tiver uma capacidade de percepção bastante aguçada, você vai percebendo portas e janelas se abrindo na medida que você caminha. Assim como o contrário também é verdadeiro. Se você percebe que portas estão fechando, janelas fechando, o seu caminho está ficando cada vez mais cheio de obstáculos, cada vez mais difícil, significa que o rumo que você tomou não está correto. Lógico que eu estou falando aqui de caminhos, de portas, de janelas, tudo isso são metáforas, né? Mas essa é uma forma de a gente entender qual que seria, afinal, o jeito da vida e não o jeito do ego, né? São sinais importantes. Inclusive, coisas um pouco mais elaboradas, como, por exemplo, sincronicidades, né, que são aspectos mais sofisticados, mas que também ocorrem dentro da natureza, que nos apontam para uma direção ou para um significado além daquele que nós achamos que é a delimitação final e derradeira de tudo aquilo que existe, né? Então, são coisas importantes também para a gente ter essa noção de, tá, se a vida não é do meu jeito, como é que é o outro jeito? E o outro jeito qual que é? É o jeito da natureza, é o jeito instintivo, é o jeito emocional, o jeito que o sentimento, que o feeling nos leva a caminhar e a ser direcionado para um rumo específico, e não aquele que o intelecto ou que o ego elaborou, simplesmente com fórmulas do sucesso que nos levarão a adquirir bens materiais no máximo, né? Mas, enfim, outras coisas não são consideradas. Depois eu quero muito bom. Não, muito bom. Essa ideia me veio muito, te ouvindo agora, me veio muito a ideia da harmonia. Quando a gente está harmônico, a gente encontra as trilhas já feitas, que nos facilitam a jornada, e mesmo quando a gente está fazendo o nosso caminho, ele não é tão árduo, ele não é uma picada toda fechada que a gente tem muita dificuldade. A gente vai conseguindo navegar e se divertir na jornada, né? Tem esses sinais. Está muito vinculado com a harmonia, em como é que eu me sinto interiormente e com relação ao exterior, né? Isso também é outra coisa. Isso tem outra coisa que me ocorreu agora, já te passo a bola, uma das razões pelas quais também esse ego acaba sendo disfuncional a rigor, qual é a única perspectiva que a gente tem da realidade? É daqui para lá. Eu não consigo nem me ver. Então, como tudo que eu vejo, toda a minha realidade é a partir daqui para lá, é claro que eu vou achar que isso aqui é o centro do universo. Isso aqui é o centro do universo. Eu sou a rolha. O resto é arremedo. É cortiça. Acho que no inconsciente fica isso, porque é a única perspectiva que eu tenho. Essa ideia da empatia, que é muito bom que esses termos tenham vindo agora à tona, ficado mais populares, de eu verdadeiramente tentar me colocar no lugar do outro, de eu verdadeiramente tentar sentir o que o outro está sentindo, ele está lá, faz parte de nós. E vem. Quando a gente vê uma situação e as lágrimas vêm, está lá, está mostrando que a gente tá com essa sintonia. Mas, normalmente, na lide diária, a gente acaba esquecendo e acaba vendo, não, o que importa verdadeiramente é esse, porque a única referência que eu tenho é daqui para lá. Quando eu paro para pensar e digo assim, peraí, tem um eu aqui, mas tem um eu ali também do lado de lá, em você. Algumas coisas a gente coincide, a gente consegue ver e perceber as mesmas coisas, mas tem um interior seu que é só seu. Exato. E que é fascinante eu poder, e que conversando com você, e interagindo com você, criando uma dinâmica com você, eu cresço. Eu tenho mais uma perspectiva que da minha eu não tenho, só daqui eu não tenho. Essa sacada é genial. Ah, sim, sem dúvida. Sensacional. E tem tudo a ver também com a dinâmica que a gente consegue estabelecer ao longo de tantos anos aqui,
onde a gente consegue se posicionar de forma a aprender um com o outro e não a nos digladiarmos ou a disputar ideias. Nunca passou pela nossa cabeça fazer algo assim. Isso acho que advém, inclusive, dos anos 90, das conversas que a gente tinha lá na Faria Lima, naquela padaria, lembra? Lembro. De longa data. De qualquer maneira, é um tipo de troca onde ambos são beneficiados, né, cara? Eu acho que em um determinado momento a gente percebeu que dava para compartilhar isso, não ficar apenas no nosso círculo, né? Quer ver outra coisa que é legal que eu vi outro dia? O pessoal da teoria integral. Entre nós dois, por exemplo, a gente estabelece uma relação. A gente está aqui conversando, uma relação. Eu vejo, da minha perspectiva, vejo você, vejo toda a conversa que a gente está tendo. Quem está vendo a gente, vê os dois, vê a dinâmica, vê coisas que nós não estamos vendo. Eles veem eu falando, você está vendo a sua reação, mas eu não estou vendo a minha. Você está vendo a minha. Quem está assistindo, vê as duas. Legal. Vê a dinâmica. A gente teria uma oportunidade. Teoricamente, a gente não teria condição de ver a dinâmica, porque a gente só tem essa perspectiva. Mas no momento que a gente grava, a gente tem essa oportunidade de ver depois essa dinâmica também que daria vazão a outro tipo de aprendizado muito legal que a gente não tem só dessa perspectiva. Olha que legal essas coisas. É muito legal, bacana, cara. Nunca havia parado para pensar nisso. Realmente faz muito sentido, né, cara? Muito legal. Cara, nos encaminhando mais para o fim, eu preciso fazer também aqui um parênteses que eu acho que é importante, embora isso não seja um refresco totalmente, mas é que, lógico, que tem gurus e gurus, coaches e coaches. Existem gurus por aí que têm essa pegada realmente de passar a fórmula do sucesso, né, de dizer que o seu ego pode conseguir aquilo que ele mais almeja, mas também eles conseguem mesclar com a busca espiritual, com a busca do autoconhecimento. Não é só desse jeito que eu mencionei no início, né, de pessoas apenas voltadas para a questão do dinheiro, para a questão da materialidade. Há também gurus que conseguem abrir o leque e englobar esses outros aspectos. O que não tira o peso daquilo que eu mencionei inicialmente totalmente, mas já dá uma aliviada, porque essas pessoas buscam dar outros parâmetros, abrindo um pouco mais o leque, para que essas pessoas busquem não apenas esse aspecto puramente material de aquisição de bens, ou de ser bem-sucedido, famoso, etc., mas também de você dar conta de aprender ou lidar com seus aspectos interiores, com a sua busca espiritual, com o seu ganho de consciência, etc. Então, fazer aqui uma espécie de meia-culpa, mas na verdade é um reconhecimento de que nem todos se enquadram nesse tipo de categoria, nesse tipo de label, né, que eu coloquei aqui. Tem pessoas também que fazem um trabalho legal, né? Não é só isso. Tem. Não, e tem, quer ver? Uma coisa que eu tenho tentado fazer é o exercício de ver várias perspectivas. Isso existe, e também tem esses que levam para o lado espiritual, mas que caem na armadilha de dizer, esse é o caminho verdadeiro espiritual, todos os outros são falsos. Eu experimentei, é esse que serve. Tem isso também, tem isso também. Manipulação pela espiritualidade com E minúsculo. E, por outro lado, tem aqueles que dizem, olha, o dinheiro não é tudo, mas ele faz parte da vida, a energia monetária faz parte da vida. Existem maneiras legítimas de você poder ganhá-lo e se dir com isso. E esse passo, isso existe também. Então, tem de tudo aí. Que fique claro aqui, antes que as pessoas pensem uma coisa distorcida, né? Eu gosto de dinheiro e eu gosto de conforto, tá? Não sou contra essas coisas, não. Tá? Gosto bastante de dinheiro, gosto bastante de conforto e o meu ego ainda exerce uma forte influência sobre mim e eu ainda gosto de ter, né, possuir algumas coisas. Mas, lógico, a gente está falando aqui de uma perspectiva mais ampla. Mas para as pessoas não fazerem um senso de juízo baseado naquilo que eu falei no início, né? Não é bem assim. Na verdade, eu gosto de usar a ideia de que tudo é um tipo de energia. Então, eu até brinco, eu uso a expressão energia monetária, energia espiritual, energia de amizade, etc. E a ideia seria equilibrá-las. Às vezes a gente precisa de mais de uma, às vezes mais de outra, porque é tudo dinâmico.
Outra coisa que é muito legal que o pessoal da teoria integral fala, quando a gente está falando de algum tema, a gente tende a fazer, é como se fosse um pause. Olha, é isso aqui que nós estamos enxergando, é disso aqui que a gente está falando. Só que a vida não é pause, como você costuma dizer. Ela é dinâmica o tempo inteiro. O filme está rodando. O filme está rodando. No momento que a gente está falando agora, as coisas estão acontecendo. E para conversar, a gente precisa da pausa, mas a gente tem que lembrar de que, na verdade, é fluido. É tudo fluindo. E mesmo se eu tiver com a minha situação, por exemplo, com a minha esposa, a minha namorada resolvida aqui hoje, mas nada garante que amanhã vai estar resolvida. Ela pode entrar em desequilíbrio amanhã e eu me acertar na parte econômica e assim por diante. E é aquela ideia dos pratos chineses que eu tenho que botar em equilíbrio. O sábio sabe manter o número suficiente de pratos, ele não pega nem mais nem menos e consegue mantê-los todo no ar. Qual é a graça de eu ter muitos que eu não dê conta, mas deixar vários caírem? Ou ter capacidade de ter 5 ou 6 no ar, mas só ficar com 2 ou 3 porque não tenho coragem de expandir mais. Tem de tudo por aí acontecendo. Isso é que é legal. De novo, tá tudo no código-fonte do jogo cósmico. A gente pode se divertir à vontade nisso aqui. Temos que ousar, às vezes. Ousar com responsabilidade. Com certeza. O espectro é extremamente amplo, né, cara? As maiores atrocidades imagináveis e não imagináveis estão acontecendo nesse exato momento, coisas talvez não, com certeza até insuportáveis, e coisas fantásticas acontecendo, muitas das quais a gente não tem nem acesso, né? Insights maravilhosos, despertares, e coisas muito legais, tudo acontecendo ao mesmo tempo, cara. Então o espectro ele é inalcançável tanto de um lado quanto de outro. Tanto para uma extremidade quanto para a outra, a gente não consegue enxergar o fim. E talvez esse seja o grande barato da ampliação de consciência, porque quanto mais consciência você adquire, parece que menos você sabe, né? E você precisa de mais níveis de consciência para conseguir navegar nesse oceano aí do inconsciente, né, cara? E deixar de ser folha. A gente tem a tendência, pela mídia, eu detesto esse termo, a mídia, mas a mídia é jornalismo, publicidade, é toda uma série de coisas, mas a gente tem essa tendência a valorizar o negativo, porque é no negativo que a gente se reconhece como todos estamos na lama e se eu estou um pouquinho fora da lama, eu estou um pouquinho melhor. Cai um pouco também nessa ideia da sobrevivência, das primeiros degraus do nível de consciência. Mas é fato que existem toda hora, o tempo inteiro, ações de amorosidade acontecendo em todo canto desse planeta. O tempo inteiro. Só que ela é mal publicitada. É um ou outro, geralmente é no final do jornal, é num cantinho ali da revista, porque não vende. Agora está rendendo alguns videozinhos legais que as pessoas olham, tá ganhando espaço. Até porque a vida está muito pesada para a maioria de nós. Então, lembrar que existe essa coisa, colaboração, parceria, amorosidade, compartilhamento, empatia, isso existe, lembrar que isso existe, que não só em palavras, mas tem gente fazendo, é bom, nos faz bem, nos faz bem. E a gente, em maior ou menor grau, todos nós fazemos isso, em maior ou menor grau. Aquilo que a gente chama de mal, das coisas ruins, tomam tanta da nossa atenção e da nossa energia que a gente acaba não dando o devido espaço e atenção por tanta coisa boa que acontece o tempo inteiro. Também tem muito do cansaço também, né? Acho que as pessoas ficam cansadas desse peso todo, né? E buscam depois desesperadamente, mas muitas vezes ao custo de doenças psicossomáticas ou coisas assim, um caminho diferenciado do que apenas aquele caracterizado pela desgraça, né? Pela destruição. Isso é interessante, cara, porque daria talvez um papo para uma próxima oportunidade aí, da gente pensar por que essa negatividade toda vende, né? Por que é vendável? Por que dá lucro esse alarmismo? Embora, obviamente, existem coisas que não são alarmistas, né? A própria situação
do aquecimento global, das alterações climáticas, está aí a olhos vistos, aqueles que não estão enxergando, pelo amor de Deus, né? Mas há também um aspecto alarmista que objetiva justamente vender o pior cenário possível, né? Digamos assim. Isso talvez desse um episódio interessante para a gente explorar. Vamos ver se eu penso em algum texto descritivo. Desdobrando o que você falou, um lado é um lado da nossa psique. Por que tanto sucesso em filmes de terror? Por que tanto sucesso em crimes, programas de crimes? E por que o nosso fascínio por essa coisa, pela atrocidade? Exato. É interessante. Vamos pensar algo a respeito. Por hora, acho que é isso, cara, porque cravados aqui 1 horinha, cara, foi muito rápido e apesar da minha preocupação inicial de não lembrar do tema nem nada, acho que deu para pincelar algumas coisas aí. O texto sempre longo e talvez faça mais jus àquilo que eu inicialmente pensei, mas como a vida não é do meu jeito, foi o que deu para fazer, gente. É isso, tem que relaxar e seguir adiante. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sempre impecável, e nos vemos na próxima oportunidade com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara. Sempre um prazer, Márcio Roberto. Vamos nessa. Falou, até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau.